E a novela envolvendo Abel Ferreira e propostas do exterior ganhou mais um capítulo. Vídeo de hoje do canal do Nicola te explica sobre a chance dele se mudar pro Al Ittihad. Bora falar também sobre o Corinthians de olho em Bruno Rodrigues, o atacante do Cruzeiro que também é alvo de São Paulo e Grêmio. Bora te atualizar ainda sobre a situação de Paulinho, o artilheiro do Campeonato Brasileiro e reforço quase de graça, que chegou recentemente ao Atlético Mineiro. Vou falar sobre o drama de Tiquinho Soares, o atacante do Botafogo tem marcado poucos gols, e isso tem a ver com um problema extracampo. Quero contar também sobre uma novidade sobre o estádio do Flamengo, você lembra, né? Sobre a busca por um terreno, enfim, tem novidades importantes. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo, e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que está rolando com o seu clube do coração, para não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas. Combinado? Bora contar também que todo esse conteúdo é um oferecimento de Aposta Ganha, a casa que te dá a primeira aposta de graça. Não precisa depositar nada, não precisa se aproveitar do bônus. Faz seu cadastro pelo link que eu estou deixando no comentário fixo, automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Estou colocando na tela jogos dessa quarta-feira com os meus palpites. Apostei R$50 numa vitória tripla. Do Internacional contra o Flu, do América contra o Curitiba e do Atlético Paranaense contra o Fortaleza. Se esses três resultados acontecerem, vou faturar mais de R$314. Tem também São Paulo e Red Bull. Estou imaginando vitória do Red Bull na Vila Belmiro. Para completar, Flamengo e Palmeiras. Cotação de 3,20 para o empate. Estou colocando R$100 para voltar em 320. E aí, vem se divertir comigo na Aposta Ganha. Repetindo. Pega o link que está no comentário fixo, faz seu cadastro e automaticamente a primeira aposta é por conta da casa. Boa sorte! Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Jorge Jesus, o ex-técnico do Flamengo, atualmente no Al Hilal, ameaça processar na FIFA o Fenerbahçe e que ele ainda não recebeu o prêmio pela Taça da Turquia e deixou vazar que se não houver o pagamento num prazo curto, vai levar o caso à FIFA. Passagem discreta pelo Fenerbahçe, mas com a conquista desse título que não foi pago. Bora contar também que Vinícius Júnior acaba de renovar seu contrato com a Nike e vai passar a ser uma das principais imagens da fornecedora de material esportivo, que tem vários astros do esporte pelo mundo. Vinícius Júnior vai ganhar moral nas próximas campanhas e a gente deve ver ele com ainda mais espaço nas mídias. Para completar o giro de notícias, te atualizar sobre o Rodrigo Nestor, passou por cirurgia nessa quarta-feira, ele sofreu uma lesão no último domingo, no menisco e no ligamento colateral medial do joelho esquerdo, período de recuperação de 4 meses, que ele volte o mais rápido possível. Bora falar agora sobre a Crefisa, de José Roberto Lamacchia, que prometeu adquirir os name rights do estádio do Vasco da Gama, de São Januário. O anúncio foi feito pelo próprio Zé Roberto Lamacchia em um vídeo publicado nas últimas horas pelo Pedrinho. Para te explicar o contexto. Pedrinho, ex-jogador de futebol, ex-comentarista do Sport TV, é um dos candidatos à presidência do Vasco. E já na semana retrasada, já havia sido declarado esse apoio do Zé Roberto Lamacchia, que é o verdadeiro dono da Crefisa e da FAM, ao Pedrinho. Dessa vez o Lamacchia fez diferente, ele gravou um vídeo afirmando que se o Pedrinho se tornar presidente do Vasco, ele vai adquirir os name rights do estádio vascaíno. Era tudo o que havia de necessidade para que esse projeto saísse do papel. A 777, o Vasco, tentam há bastante tempo transformar o estádio no estádio mais moderno, multiuso. Recentemente houve uma vitória importante do ponto de vista político. O Vasco conseguiu, com a ajuda do governo e da prefeitura, que o potencial construtivo de São Januário garantisse uma boa receita. Faltava ainda dinheiro e, de acordo com o Pedrinho, a frase do Pedrinho sobre o tema é, abre aspas, a receita dos naming rights vai complementar de maneira significativa o potencial construtivo de São Januário. Esse é mais um passo que reforça a minha parceria com o José Roberto Lamacchia, fecha aspas. Não se descarta, inclusive, outros tipos de parceria com patrocínio e, eventualmente, isso ainda vai ser debatido um pouquinho mais para frente, mas o Zé Roberto Lamacchia, que é o marido da Leila Pereira, está apostando alto no Vasco da Gama. E aí uma curiosidade, o Lamacchia é palmeirense fanático. A Leila Pereira era torcedora vascaína até ser abraçada pela comunidade palmeirense por conta de todos os investimentos feitos lá atrás. Mas talvez agora seja a oportunidade de agradar ao time do coração da presidente palmeirense. Bora falar agora sobre novidade em relação ao estádio do Flamengo.
Nessa quarta-feira, o André Rizek, no programa dele no Sport TV, trouxe algumas informações de bastidores que batem bastante com o que eu tenho contado para vocês. Ele afirmou que a atual gestão, Rodolfo Landim e companhia, seguem batalhando para que o terreno no gasômetro, lá no centro do Rio de Janeiro, seja o palco para o estádio de 100 mil pessoas do Flamengo. O rubro-negro não desistiu desse projeto, embora esteja tocando essa ideia de forma muito sigilosa, até para não atrapalhar a tentativa de adquirir uma nova concessão no Maracanã. São frentes distintas, o Flamengo sabe que vai precisar de bastante tempo para a construção do seu estádio no gasômetro e, enquanto isso, quer fortalecer essa concessão no Maracanã. Sobre a ideia de construir seu estádio no terreno do gasômetro, o Flamengo tinha dois problemas, um com a prefeitura, o outro com a Caixa. Com a prefeitura, de acordo com o Rizek, esse problema já foi superado. O Flamengo conseguiu mostrar à prefeitura que, apesar de ser um estádio muito próximo do Maracanã, distância pequena, isso não vai inviabilizar o principal estádio do país. O estádio municipal vai continuar tendo seus eventos, enfim. O outro problema que ainda precisa ser solucionado diz respeito ao valor que está sendo cobrado pela Caixa, que é a dona do terreno no gasômetro. O Flamengo entende que o valor do terreno é a Caixa cobra um valor completamente diferente e o Flamengo já acionou o governo federal para tentar uma ajuda nesse sentido. A ideia é iniciar as obras o mais rápido possível e para que essas obras aconteçam, obras multimilionárias, já contei para vocês lá atrás, a ideia do Flamengo vai ser se transformar numa SAF e vender um percentual de 10, 15, 20% das ações para uma grande empresa e com a grana que vai entrar dessa grande empresa, o Flamengo teria a capacidade financeira de fazer o aporte e o investimento para a construção da sua casa própria. Bora falar agora sobre o Botafogo com o drama de Tiquinho Soares. Enquanto o Botafogo naufraga no Campeonato Brasileiro, seu atacante, o principal jogador da competição, também vai mal. Um gol nos últimos 5 jogos, diante do Vasco na última segunda-feira. Tiquinho toma um cartão bobo, terceiro amarelo, que o tira da partida dessa quinta-feira, jogo importante contra o Grêmio. Ninguém entendendo nada a respeito da situação do Tiquinho, por que dessa queda de produção. 2 jogos antes, ele já havia desperdiçado um pênalti contra o Palmeiras, quando o Botafogo vencia por 3-1. Era a chance de consolidar uma vitória extremamente importante. E aí surgiu a notícia de que o Tiquinho passa por um problema pessoal extremamente importante. O pai dele tem uma doença grave, a doença não foi revelada. Tiquinho recentemente, inclusive, foi buscar o pai dele na Paraíba para que ele pudesse ter atendimento e tratamento no Rio de Janeiro, mas tudo isso tem abalado o moral e a confiança, o ambiente para o Tiquinho. Além da queda técnica do Botafogo, tem esse grande problema para ser resolvido. Botafogo que segue em busca de soluções internas, ainda não há uma definição em relação a Cuca, Vanderlei Luxemburgo. Isso tudo vai ser debatido um pouquinho mais para frente. O Botafogo vai enfrentar o Grêmio tendo o Lúcio Flávio como seu treinador. Só para completar sobre o Botafogo, torcidas organizadas estiveram na porta do CT hoje para muitos protestos. O Marçal, lateral esquerdo, um dos mais experientes do elenco, se reuniu com os torcedores e prometeu que não vai faltar garra nessa reta final de competição. A semana é decisiva para o Botafogo. Quinta-feira recebe em São Januário o Grêmio, domingo jogo em Bragança Paulista contra o Red Bull Bragantino. Hora de falar sobre Paulinho, atacante do Atlético Mineiro, artilheiro do Campeonato Brasileiro, ao lado do Tiquinho e convocado para a Seleção Brasileira. Momento mágico do atacante que chegou praticamente de graça ao Galo. Ele foi contratado no início desse ano por empréstimo, 300 mil euros. E já havia um acordo entre as partes para que o Paulinho, no final desse contrato com o Leverkusen, o contrato se encerrou em junho, assinasse um vínculo definitivo com o Atlético. E é sobre esse vínculo que eu quero trazer novidades. Atlético e Paulinho assinaram até dezembro de 2026. A multa rescisória é de 60 milhões de euros ou 313 milhões de reais. O Galo está absolutamente tranquilo e seguro em relação a possíveis propostas do exterior. Já quero até te antecipar, conversei com o dirigente do Atlético, ele assegura que não há sondagem, proposta, nem nada nesse sentido pelo Paulinho, embora o Atlético imagine que possa acontecer alguma coisa nos próximos dias diante do sucesso do atacante. Atleta que já passou pelo futebol europeu, que talvez até nem torne ele tão visado assim. 15 milhões de euros era o valor mínimo, é o ponto de início para uma conversa. Qualquer valor inferior e o Atlético nem senta para conversar com possíveis interessados. Só uma outra observação importante, 80% dos direitos econômicos do Paulinho são do Atlético, 20% pertencem ao próprio jogador. O Transfer Marketing fala no Paulinho avaliado em 10 milhões de euros, esqueça essa cifra. Jogador que em outros tempos, na época do Bayer Leverkusen, já teve uma cifra bem superior. Bora falar agora sobre o Corinthians, vem de Minas Gerais a informação de que Bruno Rodrigues, alvo do São Paulo e do Grêmio, também interessa ao Corinthians. Só para contextualizar a situação do Bruno Rodrigues. Atacante que já passou pelo São Paulo, já esteve na Ponte Preta,
também jogou no futebol português, pertence ao Tombense e está emprestado ao Cruzeiro até o fim da temporada. O Cruzeiro já fez um movimento para tentar comprá-lo, quis adquirir mais 15% dos direitos econômicos. O Tombense e o Santa Cruz de Natal, que são donos de 66% dos direitos econômicos, querem vender um percentual maior do que esses 15%, até para ter uma receita maior. Negociação com o Cruzeiro está estagnada, chance dele permanecer para o próximo ano é difícil, e em meio ao interesse do São Paulo e do Grêmio, agora aparece também o Corinthians. Vale a lembrança de que o Al Taon da Arábia Saudita chegou a oferecer 4 milhões de dólares para levar o Bruno Rodrigues na metade do ano. Na oportunidade foi o Bruno quem disse não, ele prefere continuar no futebol brasileiro, embora tivesse a chance de faturar muito mais na Arábia Saudita do que os 300 mil reais por mês a que tem direito com a camisa da Raposa, a menos que o Cruzeiro abra os cofres. A tendência é que o Bruno, artilheiro da Raposa em 2023, deixe o clube para a próxima temporada, e agora o Corinthians é mais um interessado. Resta, porém, dizer que o Corinthians tem eleição marcada para 25 de novembro. A gente não sabe se vai ganhar a situação ou a oposição. Eleição das mais disputadas. André Negão é o candidato da situação. O Augusto Melo é o candidato da oposição. Bora fechar o vídeo para falar ou repercutir uma informação trazida pelo jornal o Globo, que dá conta de que o Al Ittihad da Arábia Saudita, um dos clubes mais ricos do mundo, gostaria de contratar Abel Ferreira. Aí você deve se perguntar, mas Nicola, de novo essa história? Não tenho nada a ver com isso. Mas preciso contar para vocês que o Nuno Espírito Santo, técnico português que dirigia o Al Ittihad, acaba de ser demitido. O time não vai bem na temporada, é a equipe do Benzema, do Romarinho e companhia. Nuno Espírito Santo inclusive cai depois de brigar com o Benzema. Desde a chegada do Benzema, a relação entre Nuno Espírito Santo e Benzema é conturbada. Vazou inclusive um diálogo entre eles, do Nuno Espírito Santo cobrando o Benzema em relação a pouca vontade dele em ajudar para marcar. O Benzema disse que o Nuno Espírito Santo deveria reivindicar um comportamento melhor de todo o time e não ficar só perturbando a paciência dele. Diante desse clima e também com a falta de resultados, o Nuno caiu e agora o Al Ittihad está no mercado em busca de um novo técnico. O Al Ittihad é aquele mesmo que chegou a oferecer 30 milhões de dólares para contratar o Gustavo Gomes no meio da temporada. Há, inclusive, de acordo com o empresário do Gustavo Gomes, uma possibilidade de nova proposta na virada do ano, o que poderia acabar por determinar a saída do Gustavo Gomes. Não acho que o Abel vá trocar o Palmeiras pelo Al Ittihad, mesmo levando em consideração que recentemente, em uma entrevista à própria TV do Palmeiras, o Abel tenha dado sinais de que está cansado, de que pode sair do Palmeiras a qualquer momento. Por que eu acho que não é o caso? O Abel nunca se ligou tanto em dinheiro, apesar dos 2 milhões e 800 mil que tem direito no futebol palmeirense. A ideia dele é assumir um clube grande do futebol europeu e por Al Ittihad seria se esconder. Outro detalhe importante, o Benzema, depois desse problema com o Nuno no Espírito Santo, que é técnico português, trabalha nos bastidores pela contratação de um técnico francês, com quem ele teria um melhor diálogo. Não acho que o Al Ittihad compraria nova briga com a principal estrela do elenco, trazendo outro técnico português que tem fama, inclusive, de ser um cara muito severo, muito enérgico. Acho que é o tipo da preocupação que o torcedor palmeirense não deve ter, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos. Qualquer novidade eu conto pra vocês, beleza? Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente se encontra daqui a pouco a partir das 7, programa do Nicola. Abraço, tchau!